quê? Minha avó, como que punha no Facebook. Você mostrou? Começa agora o programa Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro. Cristão Saudável. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável. Estamos aqui com a psicóloga Tainá Bento. Boa noite. E a médica veterinária Juliana Garcia. Boa noite. Obrigada, Juliana, pela sua participação nada. aqui no programa. Você é muito bem-vinda aqui com a Obrigada. gente. Ainda mais hoje nós estamos falando de um tema super interessante E polêmico, e né? bem polêmico. E vocês participam aqui com a gente, vão mandando as suas dúvidas, suas opiniões, seus comentários. Vocês acham que os animais de estimação são mocinhos ou são vilões? Vocês têm animais de estimação? Vão comentando, participando aqui no programa. De onde que vocês estão falando? Aqui a gente já está com o Francisco, Francisco Ribeiro. Aqui eu tô pela live do Instagram também. O Pedro da Silva está aqui com a gente, Luiz Camelo, o Robson, Viviane. Que bacana, sejam bem-vindos. O pessoal para ver se também está nos escutando direitinho. Ah, importante. Em relação ao áudio, que estava baixo, pra gente ajustar aqui, tá? Vão comentando. Douglas aqui falando boa noite pra gente. A Cirlei. Primeira vez que vocês escutam o programa, vão comentando aqui. Toda sexta-feira, gente, às 9 horas da manhã, programa Cristão Saudável. Da noite, gente. Tô Trocando doida. o dia pela noite. Tô doida já. 9 horas da noite, aqui no programa Cristão Saudável, live pelo Facebook do Santuário Sagrada Família. E Convidem aí já o pessoal também para poder nos assistir, compartilhem. vão compartilhando aí. Juliana, a gente trouxe esse assunto, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, psicologia e veterinário, o que tem a ver? E dá para perceber que hoje tá uma febre cada vez maior, assim, do quanto que as pessoas estão se apegando mais aos animais de estimação, aos seus bichinhos, né? Como que é isso lá no seu contexto, ali no seu trabalho, na clínica, essa relação de dono e o animal? Então, o que eu tenho observado, desde a minha graduação para agora, sou recém-formada, é que está crescendo muito esse contexto de começar a tratar o bichinho como filho. Antes as pessoas tinham animais em casa, mas não cuidavam tanto. Era aquela coisa assim, quase morrendo, que levava no veterinário para salvar mesmo. E hoje em dia isso mudou. As pessoas estão começando a pensar mais pro lado preventivo da doença. Então tem aquele acompanhamento maior com o bichinho. Isso tem mudado muito. E claro que eu vou usar o termo vira-lata, sabendo que é uma junção ali, uma mistura, mas era como se realmente fosse aqueles animais de rua. Sim. Né? Então, não tá na rua, é vira-lata. Sim. E entra muito, né? Hoje, se a gente for tratar muito dessa questão, a gente já não escuta mais tanto, né? Fala, hoje você já escuta bem definido as raças, né? Sim. Dos animais. Então, já tem essa diferença também, né? Cresceu muito isso. Só que assim, o que está mudando também hoje em dia é que as pessoas estão conscientizando mais. Vira-lata agora não é negativo mais. E tem caso um vira-lata é legal, porque agora também está aumentando as ONGs de proteção e tudo mais. Isso é bem bacana porque as pessoas começam a olhar com outros olhos. Não é vira-lata, não é negativo. É legal. É o cuidado, né? É o cuidado, sim. Você passa a ter em casa um animalzinho. Então, isso está mudando um pouco. Não tem, hoje em dia, tem muita questão da questão financeira. As pessoas
estão mudando um pouco a mentalidade, porque às vezes pensa, tem um canil, a pessoa tem aquilo lá como uma parte financeira, sabe? Não está pensando no cuidado com o bichinho ali, usa mais como parte financeira mesmo. E as pessoas estão mudando isso, por isso que vira-lata hoje em dia estão tudo dentro de casa, não é de rua mais, não tem isso mais. Que bacana. É legal. E nós estamos aqui já com a Marcilene, ela fala que o som está muito baixo, então vou pedir para nós falarmos mais próximo do microfone. A Dejanira, boa noite, está muito baixo, esse tema é bastante interessante. Bom, então Maria mande Mia. o seu comentário, Exatamente. sua pergunta. E a Viviane que no Instagram, pessoal, se tiver muito baixo, eu tô fazendo uma live pelo meu Instagram, Jordana Ribeiro Psi, tá? E aí vocês podem entrar em contato aqui com a gente também pelo Instagram. A Viviane aqui no Instagram pergunta quais os sintomas que o animal apresenta quando está em depressão. É um assunto que a gente estava deixando mais pro final, né? Mas a gente pode adiantar um pouquinho, que vai muito de encontro com isso que a gente comentou agora. Essa humanização desses animais dentro de casa, o quanto as pessoas estão se voltando mais para os bichos e acaba gerando um excesso de cuidado, e isso está somatizando nos animais, né? Nos cachorros, principalmente. Como que você vê isso, Juliana? Então, em relação a isso, é o que a gente estava conversando aqui antes, mas as pessoas estão depositando muita coisa em cima dos animais. E acaba que isso, como que eu posso dizer? Não sei, intensifica. Mas um animalzinho que ele tá depressivo, ele é um animalzinho que ele não tem ânimo para brincar, ele não tem ânimo para correr, ele não tem ânimo para comer. Ele fica ali naquele cantinho, deitado, quietinho, sem dar muita atenção. Isso é um animalzinho que está depressivo. E eu acredito um pouco, me corrija se eu estiver errada, passa muito essa dependência, né, emocional, tanto do animal pelo dono, quanto até mesmo do dono pelo animal. Então, acaba que eu não consigo me afastar, então não consegue ter esse limite, né, esse espaço. Então, muitas vezes o dono sai para trabalhar e aí fica um tempo muito longo, né, sem voltar. E aí acaba essas necessidades ou esse carinho, esse afeto para o animal fica pouco. Não, tá certo. O animalzinho, quando isso acontece, animais que ficam muito tempo sozinhos, ele acaba desenvolvendo uma síndrome do abandono. Que ele não tem noção que você vai voltar, sabe? Ele sabe que você está saindo. Tanto é que eu já li algumas coisas comportamentais, não é a minha área, já vou esclarecendo, mas eu já li algumas coisas assim que, por exemplo, quando você sai de casa, você se despedir, você dá aquele tchau e falar assim, eu já volto, ele entende que você está deixando ele e que você está triste por deixar, porque é um momento, ele sente, animais conseguem sentir a nossa energia. E você acaba deixando uma energia tipo, nossa, tô triste por estar te deixando aqui, ou eu tô com dó de te deixar aqui. Eles sentem isso. E pra ele, como assim? Pera. Então ele começa a desenvolver uma ansiedade. E ele vai falar assim, nossa, ela tá indo embora e vai me deixar aqui sozinho mesmo. E ele não sabe que você vai voltar. Então, assim, eu já li algumas coisas comportamentais que quando você estiver próximo a sair de casa, ignora. Sabe? Como se isso fosse normal pra você. Você não tá demonstrando pra ele que você tá triste ou que você vai sentir a falta dele. Como se não existisse mesmo esse sentimento Isso, pelo animal. Como se não existisse essa separação. Você vai voltar e tá tudo bem. É como se fosse um bebê, né? Ali no início desse Dependência. desenvolvimento. Dependência. Então, o bebê realmente, em uma fase, bem no início do nascimento ali, ele não consegue identificar qual é o momento que a mãe vai e que ela vai voltar. Inclusive, eu vi um relato que toda vez que a mulher saía de casa, ela despedia da cachorrinha dela, né? E falava, olha, a mamãe tá indo trabalhar e depois ela volta. E nos dias que ela não justificava e não despedia da cachorrinha, ela fazia o cocô dela em cima do sofá. Então, ela bagunça. fazia bagunça. E aí ela começou a perceber que todas as vezes que ela não despedia, ela fazia algum tipo de bagunça. E aí toda vez agora ela passou a despedir.
Então dá para ver que o animal ele vai criando um vínculo com o seu dono, com as crianças, principalmente as crianças que tem dentro da casa. E se algo não está satisfatório para ele, ele vai alertar ali seu dono. Ele vai tentar chamar atenção. Sim. Ou ele vai destruir a sua casa inteira, que nem o Chico do vídeo. Ou ele vai arrumar alguma forma de chamar a sua atenção, de mostrar, ei, tá errado. Ou só até nessa questão de se isolar, né? Sim, ele pode se isolar também. E fica aquele ali no cantinho em que ele não sente vontade. Eu acredito que seja igual nós, humanos mesmo. Que é quando a gente começa a ficar, mas assim, a gente não quer nada, não tem graça. Ânimo, não né? tem Motivos, ânimo. muitas Isso, vezes. não tem motivo pra... E fica lá. E olha que bacana, a Marli tá aqui participando com a gente aqui pelo Facebook. Ela fala que acredita que ela tem 2 cães de porte pequeno e ela acredita que Deus coloca os animais na vida da gente para nos auxiliar. Ela perdeu 2 cães de morte natural e outro foi tomar banho e voltou morto. E na época ela estava com um problema familiar e através do cão foi uma ponte para poder ajudar ela nessa situação em que ela encontrava. Ela perdeu também. Pois quando eu perdi, eu e meu marido compramos outro cão e o rapaz que lavava meus cães não sabe o porquê da morte do meu cão. Acabou me dando outro. Então senti que na perda do meu cão ganhei 2. E aquela situação em que eu me encontrava resolveu com a vinda dos 2. Então há um depoimento aqui que fortalece a questão do objetivo também que vem os animais. A gente estava comentando mais cedo sobre os benefícios que os animais de estimação vão transformando a vida das pessoas. Tanto, pessoal, que hoje existem terapias voltadas especificamente como ferramentas ali os animais de estimação. Através dos animais, eles vão trabalhando, os terapeutas vão trabalhando a reabilitação de idosos com Alzheimer, de crianças com alguma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, para ir estimulando o desenvolvimento. Os deficientes visuais também, né? Os cães. O autismo com a ecoterapia, né? Então, assim, vem para beneficiar muito. Se a gente for colocar na balança, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos malefícios, entender um pouquinho das doenças que a Viviane perguntou aqui. A Viviane que perguntou sobre a depressão, Juliana, só adiantando aqui, para a gente responder mais tarde. Ela perguntou como que vai trabalhando com o animal quando ele apresenta algum tipo de doença somática, né? Por exemplo, a depressão. E antes da gente falar disso, vamos olhar um pouquinho para os benefícios que vão trazendo também quando é trabalhado os animais em terapia, né? Como a gente falou, em projetos de educação também, na psicoterapia, na fisioterapia. Você falou da questão dos cegos, né? Para o pessoal com deficiência visual. Achei que você ia falar alguma coisa. A criança, quando a gente fala do perfil da criança, o animal tem muitos questionamentos dentro disso, né? A criança vai ficar perto do animal, mas vai trazer doenças, não vai, mas ajuda muito o desenvolvimento. Ajuda e muito. A criança usa o animal como um companheiro, uma substituição do companheiro imaginário. E aí é onde a criança aprende a questão da empatia, de descobrindo os sentidos, interpretando os movimentos, entendendo ali através da linguagem não verbal, a interpretar as vontades dele. Então ela fica sendo também responsável pelo cuidado daquele animal. E servem também de apoio, né, Tainá, para crises familiares. Muito. Assim como, né, trabalhar essa questão do luto muitas vezes, porque não é substituir, né, ter um animal não é substituir uma outra pessoa ou que seja até mesmo um outro animal, mas é ali que aquele animal vem trazer aquela alegria de uma certa forma, né, trazer esse motivo muitas vezes, não necessariamente o motivo, né? Mas dando ali uma descontraída naquele ambiente, né? Trazendo um movimento para essa vida. Então, querendo ou não,
essa família também tem que se organizar para poder ter esse animal. Uhum. Então, quando passa que seja por crises, é muito importante. Uhum. E é importante a gente separar muito questão de função. A função que aquele animal está exercendo. Quando a gente trabalha com família, a gente vai perceber que cada familiar ali tem um papel e que representa algo. Tanto que é trabalhado a constelação sistêmica, é trabalhado também e visto essa... Às vezes tem muitos cachorros que somatizam o lugar daquele ente. Uhum. E é algo assim, que parece surreal, né? Que fala, isso não existe, o cachorro não sabe o que está passando ali, não. E vai sentindo e às vezes sabe do divórcio ali do casal, começa a ter diarreia igual uma criança. Sim, os sintomas aparecem. Ele pode não entender ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende o que ele está acontecendo. Mas ele sabe da energia do local, sabe? Porque querendo ou não, quando tem um divórcio ou uma morte, a energia fica carregada ali. E ele sente. E quando nós falamos de energia, é algo muito real, gente. Que tudo que a gente consome de alimento, alimenta energia para o nosso corpo, né? Então, a gente tem eletricidade. Então, quando a gente fala que é importante a gente só frisar isso, quando a gente fala de energia, não é nada sobrenatural, não. É algo que existe e que o alimento, por exemplo, é algo que nos dá energia. Então, nós estamos voltados e conectados através de energia. Então, uma troca, né? Exatamente. Existe essa troca também. E se a gente tem contato com isso e uma percepção muito grande, claro que dosado, porque se a pessoa não consegue filtrar, ela começa a sentir muito e passa mal em tudo. Mas se ela tem uma sensibilidade para isso, ela cria ferramentas assertivas aí do seu funcionamento também. Que é algo que o cachorro, que eu falo mais cachorro porque tem mais, né? Mas algo que o animal de estimação... Ele tá mudando. O número de tutores de felinos está aumentando muito. E o engraçado, assim, que eles também estão ousando um pouco mais, né? De procurar animais bem exóticos. Sim. Então, antes, geralmente, era um peixinho, um gato e um cachorro. Hoje, não. Hoje já tem diversos, sim, um porco-espinho e diversos. Tem algumas, sim. Tá mudando isso aí também. Como se diz, os selvagens também já não estão sendo tão selvagens, assim. Cavalo já é considerado um pet grande. Olha só. Pela forma que o dono lida com o cavalo, que ele cuida do cavalo. Então já é considerado um pet grande. Eu conheci uma mulher, ela tinha um cavalo no quintal dela. ela mora em um condomínio e o lote é bem grande, então dá um suporte pro cavalo, gente, calma. Mas, assim, é algo diferente, no mínimo, né? Não é numa fazenda, não é numa chácara, é no quintal da casa dela, onde ela tá fazendo ali comida na pia da cozinha, vem a cabeça do cavalo dentro da janela cumprimentar ela. E eu conheço, né, na verdade, uma que criou um porco como estimação. Acontece. Sim, só que assim, e é importante até nesse sentido, porque vamos tratando do porco, é uma carne que muita gente come. E, no entanto, que foi uma coisa assim que mexeu muito com a família, porque, no entanto, que ela passava filtro solar, todo assim, realmente, todo cuidado, mas chegou um momento que não tinha jeito. E aí é onde que realmente eles mataram e acabaram que é um pouco meio macabro, mágico. Coração. Mas, no entanto, que aí cada um dá o significado, né? Sim. Porque realmente tiveram pessoas que não quiseram mais de forma alguma comer aquele tipo de carne por causa dessa intimidade, desse afeto pelo animal. E outros não, tudo bem, vida que segue. E porco é um dos animais mais inteligentes que tem. Então, É muito engraçado. É complicado. Então, realmente está ficando bem ousados, né? E essa questão da humanização, gente, vamos ponderar que é importante ponderar o objetivo da pessoa. A gente estava falando da função, né? E aí é ponderar qual o objetivo de você ter um animal onde você faz uma festa de aniversário para o seu cão. Vou falar cão porque estou mais adaptada, mas considerem qualquer bicho de estimação.
pro seu bichinho. Faz uma festa de aniversário, tem relatos em que a pessoa vai procurar um hotel porque vai viajar, deixa no hotel e vai numa seriedade que tem um peso como se você estivesse escolhendo uma escola para o seu filho. E eu achei interessante, se a gente for observar, o que o animal traz para essas pessoas, né, que tem uma humanização exacerbada. O animal não frustra, né? O animal não te desaponta, o animal é leal a você. Você cria uma expectativa ali com o animal e ele não vai quebrar com a sua expectativa. Então, até que ponto esse animal, esse relacionamento com o seu animal está sendo saudável para a sua vida, para as suas relações, para o seu funcionamento? Onde volta um pouquinho naquela situação da dependência, né? Então, de não conseguir. E realmente é essa questão de colocar um papel, né? Na verdade, ou de dar muitas vezes para esse animal, porque até então, quando ele chega sabendo, assim, nada, né? Não sabendo o que ele vai fazer ali naquele lugar. Mas acaba com o tempo, ele vai entendendo, ele vai se posicionando de acordo com o que a família vai colocando ele. Vai proporcionando, justamente. Então, essa questão de não frustrar, né, o ser humano, porque o ser humano tem muito disso, de não conseguir lidar com as frustrações e, de uma forma exagerada, também cobrar excessivamente do outro. Então, que sejam em respostas, que sejam em atitudes. E geralmente o animal não tem disso, né? Ele não te cobra nada. Por mais que você tenha que fazer ali as necessidades, suprir as necessidades dele, mas ele tá ali para você exclusivamente, sim, né? Então, para poder brincar comigo, para me poder fazer eu sorrir, Quando eu tô triste, né? Sim. Então, as pessoas não conseguem separar muito, né? Sim, o tutor do animalzinho, ele é o centro do mundo dele. E pelo que eu já observei muito, tá acontecendo muito essa parte da humanização. Eu não sei até que ponto isso é saudável, porque igual a gente estava conversando antes, você deposita tudo aquilo em cima do animalzinho que ele vai viver, dependendo da raça, 15, 17 anos. E até que ponto isso é legal? Porque, assim, eu não sei o que acontece, na verdade. Mas muita gente deixa de ter filho pra ter um animalzinho. E, por um lado, eu acho certo, assim, não do fato de não ter filho, mas que a partir do momento que você se responsabiliza por um animal, você tem que arcar com tudo. Não adianta, a minha visão, né? Não adianta você ter um bichinho e naquele momento precisar e você largar, sabe? Porque é uma vida. Você é responsável por aquela vida. É como se fosse uma criança. Ela tá precisando daquilo ali, você vai deixar de lado, né? E entra a lealdade que a Jordana estava falando, né? E eles são extremamente leais. Então, assim, tem que dosar muito isso. Eu não sei até que ponto isso é legal ou isso é ruim. Mas eu acho que a gente, assim, tá mudando muito, graças a Deus, a concepção das pessoas em relação a cuidado com os animais. Por isso que eu tinha falado antes começaram a fazer prevenção. Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque a maioria das pessoas que chegam na clínica, elas buscam, de qualquer forma, salvar o bichinho. E eu acho isso muito bonito mesmo. Porque é uma vida, é sua responsabilidade, sabe? Só que aí você tem que dosar até que ponto que ele vai estar substituindo uma pessoa. Sim. Entendeu? Isso tem que dosar muito. E com isso a medicina veterinária tem crescido bastante, né? Em relação às especialidades. Hoje tem especialidades do próprio veterinário, ser o psicólogo do cão, né? Do cachorro, dos animais. Que é a parte exatamente, que eu trouxe aqui pra gente falar sobre isso. Que às vezes as pessoas falam, nossa, cachorro tem até psicólogo, como assim? E é diferente, gente. O psicólogo da psicologia, né? E o psicólogo que entra com a medicina veterinária. Porque vai falar muito da conduta, né? E eu achei interessante que eu vi que ele trabalha com condutas
que são decorrentes ao excesso de humanização. Né? Então, ele tenta fazer o reverso. contrário. É, porque muitas vezes também o animal perde muito essa identidade. A essência de Sim, animal, né? exato. Até Sim. mesmo dele conseguir muitas vezes se relacionar com o animal, com animais. outros animais ali que sejam da mesma E você espécie. falando assim, é muito engraçado porque chega lá no consultório, tipo, doutora, meu cachorro, ele ama a gente, mas não pode ter outro bichinho de jeito nenhum. Então, assim, animal, ele tem que socializar com outro animal da raça. Uhum. Ele tem que saber socializar. Na maioria das vezes, principalmente animais que são criados em ambiente fechado, em ambiente que não tem contato, ama a gente. Mas quando tem outro bicho, Uhum. sabe? Não dá certo, não entende. Tipo, acho que eles se acham gente também. Porque é como se fosse um papel branco. Sim. É uma criança, né? Que você vai começar a Moldar, educar, a moldar da forma que você quer. Aí tem os cachorros manhosos, tem os cachorros chatos. E aí os que usam sapatinhos não conseguem andar sem sapatos mais, né? E é algo muito rico que eu vejo nos animais, que a gente chama de ground, né? Que é esse aterramento em que a energia circula, né? Para tirar aquele peso, para purificar também como está internamente. Porque quando entra em conexão a pessoa e o animal, através do carinho, através do afeto que a pessoa passa para o animal, ele faz o aterramento, então aquela pessoa fica bem. Então, energeticamente também ela transfere para o cachorro e o cachorro transfere para a terra, né? Sim. Em que faz a circulação. E aí vai para um momento em que esse cachorro não tem mais Não o tem. contato do chão, não tem esse aterramento tão saudável, e aí vai gerando um monte de adoecimento. E a gente pode voltar aqui para a pergunta da Viviane sobre a questão da depressão, né? Ok, o cachorro chega lá com depressão ou uma outra doença somatizada com o dono ali. E o que fazer? No caso da depressão, o que pode ser feito ali na veterinária, Juliana? Então, essa parte, ela é mais comportamental. Eu não tenho muita experiência com essa parte comportamental, mas precisa de todo um acompanhamento, assim como nós, e precisa de todo o apoio da família. Uhum. Porque ele tá ali, ele não tem noção que ele tá com depressão, sabe? E a depressão, lembrando que falta químico do organismo. Então, falta ali dopamina, serotonina, vai precisar da medicação ali para inserir no organismo do animal. Pode falar. Não, e você falando em relação da família, desse apoio, né, familiar, e é assim como nós, seres humanos também, de realmente, você falou, o animal muitas vezes não percebe ter depressão, mas também nós, seres humanos, muitas vezes não nos percebemos em relação aos nossos sintomas. Sim. Então, é onde que realmente precisa, então, perceber. Como que está acontecendo? Será que esse dono também, muitas vezes, não pode Tá estar transferindo. passando isso para esse animal? Será que esses sintomas que ele está tendo também talvez não seja de depressão? Né? É importante observar. Tudo correlacionado. Sim. Tudo muito correlacionado. A Márcia entrou aqui agora, a Caroline também. A Dejanira fala, tem um sobrinho que cria um cavalo no quintal e o cavalo conhece até o barulho do carro dele, que é aquela história que eu estava contando, né, da mulher com o cavalo no quintal. Mas tem os hábitos também, né? Então, eu não tenho relógio, mas eu sei a hora. Mas sim, É o o reforço hábito, também, né? Então, tem o horário de chegar, geralmente chega nos mesmos horários, a hora da alimentação nos mesmos horários. Então, realmente, vai percebendo, é da mesma forma. E você falando de rotina, assim, um detalhezinho que muda já altera muito para eles. Muito. O fato de você deixar de chegar no horário diferente, ou você dar comida num horário diferente, já altera todinho para eles. O tempo deles, como assim? O que está acontecendo? Já muda muito. Que bacana. A Alice está perguntando aqui sobre a transmissão de doenças. A gente falou um pouco da criança, né, em contato com os animais. E como que é trabalhada essa questão da transmissão de doenças?
Acontece transmissão de doenças, que são as zoonoses, que são doenças que podem acometer tanto homem como animais, isso acontece. Só que existem todas as formas de prevenção para poder evitar isso. O que acontece muito, o que a gente estava conversando em relação à toxoplasmose. A pessoa está grávida, a mulher está grávida e tem que desfazer do gato dela? Como assim? Não, isso não existe. Toxoplasmose é questão de higiene, está ali nas fezes. Você não vai comer fezes, entendeu? Então é questão de higiene mesmo. Outro caso que acontece muito, giardia. Em cães, filhotes, e você tem criança em casa, tem vacinação, vermifugação. Então, assim, tem toda uma prevenção para poder evitar que isso aconteça. Então, não quer dizer que você tem... Porque antigamente se fala assim, eu tenho um cachorro, tipo, eu vou adoecer também. E da mesma forma que eles podem transmitir doenças pra gente, nós podemos transmitir para eles também. Eu já vivenciei um caso em que o tutor, ele estava doente, ele estava com pneumonia, acabou passando pro animalzinho também, de convivência mesmo, passou pro animalzinho e ele ficou um tempão internado por conta disso. Então, pode acontecer o contrário também, da mesma forma. E são doenças realmente semelhantes, com os mesmos nomes e os mesmos sintomas. Sim. Né? A Márcia fala que minha cachorrinha conhece o barulho do nosso carro antes mesmo de chegar no portão de casa. Sim. O faro, né? Tem a questão do faro. Da E audição, de audição, também. né? E muito da energia, Sim. né? Que entra em contato mesmo. Muito bacana. Então, pessoal, vão mandando suas dúvidas, seus comentários. Eu peço desculpas com a questão do som aqui pela transmissão da live aqui no Facebook. Tá tendo um probleminha técnico, a gente vai ver essa semana o que está acontecendo e espero que sexta-feira que vem não tenha mais isso, tá? Mas de qualquer forma, nós estamos pela live do Instagram aqui no Jordana Ribeiro Psi, tá bom? Tinha dá uma olhadinha, por favor, estou sem o acesso aqui. Uma pessoa que falou também em relação a ter um outro animal, né? Quando a gente falou da questão da depressão, de ter um outoutro animal também fazendo essa companhia. Então, seria uma prevenção ali nesse caso de um apoio, No sentido, uma interação. Se eu perder um animalzinho, substituir por outro. Não, a no caso... aqui, a Francisca, ela fala, boa noite, quando o cão tem outro para brincar, é melhor para não ficar deprimido? Com certeza, com certeza. É igual a gente, quanto mais você conviver, acho que menos chances de ficar depressivo você tem, eu acredito, né? E pelo menos para os animais isso é válido. Com certeza. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma cachorrinha que eu adotei. Foi abandonada, eu adotei em casa. Se a minha mãe sair e ficar um determinado tempo, ela destrói a casa. Ela destrói a casa. E quando ela leva a cachorrinha para a chácara, que ela convive com outras pessoas, com os outros animais, transforma. É outra cachorra. Ela não faz bagunça, ela fica na dela, ela gasta energia com os amiguinhos dela lá e pronto, e tá resolvido. Então isso é importante. E é algo que até pra gente ter esse olhar cuidadoso para os animais, né? Fica com essa preocupação de, não, ele vai me fazer bem, ele vai me suprir aqui. E aí coloca por exemplo, uma raça que eu adoro, que é o Golden, que é agitado, aventureiro, num apartamento de, sei lá, 40 metros quadrados. De ação. Então não dá também, tem que ir equilibrando. Aí que entra as creches. Por isso que cresceu tanto. Porque as pessoas querem ter determinada raça num espaço pequeno. E igual você falou, o Golden, ele tem muita energia. Um porte grande. Ele tem um porte grande, ele tem muita energia, é incansável aquele cachorro. E aí, por isso tem as creches hoje em dia. Você leva, é igual criança mesmo. Você sai de casa cedo, leva pra lá tem N atividades pra ele, isso vai natação, corrida, tudo. Só não tem aula de inglês. Tem todos os estímulos. Tem todos os estímulos. Todo tipo de... tem muita atividade. Eu acho muito legal esse trabalho.
E depois você volta, você tá saindo do trabalho, você pega seu cachorrinho e leva pra casa e ele vai estar, tipo, exausto e vai dormir. Só que assim, e o bom de lá é também que ele convive com outros animais. Eu acho que é igual criança também. Tem filho único e tem filho que sabe compartilhar as coisas. Ou não, né? Reflexões aqui pro momento, gente. Mas isso é bem legal. Eu acho isso muito legal. Só que assim, você tem que estar disposto a gastar por isso, entendeu? E aí entra é um investimento, né? entra na parte de investimento. Porque como você tem um Golden, beleza, eu quero ter um Golden, mas eu não quero passear com ele, eu não vou ter tempo de passear com ele, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para poder levar numa creche ou num hotelzinho. Você vai deixar ele ali fechado em 90 metros quadrados? Não é só ter um animal, né? Não é só ter um animal. A questão não é essa. Você está tendo uma vida, você é responsável por ela. Então. Que arte com isso. Que arte, com certeza. A Márcia, ela pergunta aqui, ela fala, quando minha cachorrinha fica sozinha em casa, muito tempo, ela destrói quase tudo que estiver ao seu alcance. Isso seria um estresse? Sim, é um estresse. É Ela porque... tá tentando chamar a atenção. Falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Ou por que você não tá ficando aqui? Acho que a gente pode transferir isso para os animais, a questão de quando tem muita energia e não tem lugar para dissipar essa energia, o organismo vai ficando estressado mesmo, né? Porque não tem lugar para descarregar. Procura o que fazer. Com certeza. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Vão deixando um comentário aqui. Pessoal do Instagram, pessoal aqui da live no Facebook. Tá bem interessante aqui esse tema, vai surgindo aqui várias questões que a gente pode ir trabalhando e questionando também, né? Levantando para reflexão sobre qual que é o papel do seu animal na sua vida, né? Para que você está utilizando ele, se é algo muito intuitivo, genuíno, que você quer ali cuidar, acolher, ou você está fazendo isso por você. Que é muita questão da criança, da adoção, que a gente pode aí falar aqui a noite toda sobre isso. De ter o filho para projetar alguma expectativa nele, né? Então, são reflexões que a gente trouxe aqui para vocês, pessoal, para sair muito, assim, às vezes, do senso comum, porque vai no automático, né? Às vezes vai criticando, faz festa pro cachorro, compra joia pro cachorro. Então, vamos parar e pensar qual que é a função que está sendo esse animal, né? Para que você está tendo? O que de benefício você está proporcionando para esse animal e ele te proporcionando também, né? Acho que respondeu, né, Francisco, a sua pergunta. A Viviane também. Se a gente não perguntou, se vocês fizeram perguntas, pessoal, a gente não conseguiu ler, vocês perguntam de novo. Mas acho que a gente englobou bem todos esses aspectos, né? Deu para perceber que o animal está com a gente desde quando a gente é gente. Sim, desde a criação, né? Desde os primórdios, os cachorros, vou falar só de cachorro, mas o cachorro, na real, assim, eles serviam para proteção, né? Os lobos também. A questão dos gatos, eles trabalhavam quando tinha muita infestação de ratos, os cavalos para transporte. Então, eles estão com a gente muitos anos aí. Então, é contribuir, é o equilíbrio entre o dar e o receber também, né? Quando você falou dos gatos aí nesse controle de ratos, parece que vem muito essa sensação de perder, né? Tem toda ali, como se diz, o ciclo, né, dos animais e tal, mas parece que em algum momento parece que isso ainda existe, mas parece que se rompe, como se realmente o gato virasse mais doméstico e aí não exercesse a função, né, de fazer de caçar o rato. Hoje em dia, o que eu estava falando, que a gente tinha falado que mudou, que isso está mudando de ter mais cachorros do que gato. Antes, um exemplo, a proporção era de 4:1 de cães para gatos. Hoje em dia está 4:2. Já está mudando muito, muito. E dá pra gente ver isso nas clínicas.
Em São Paulo mesmo tem clínicas só para felinos. Porque outra coisa que confundem muito, entrando aqui na parte mais veterinária, as pessoas têm muito preconceito com gatos. Eu tinha antes de entrar na faculdade, vou ser bem sincera. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu vi o tão incrível que esses bichos são. Eles são mais independentes. É um dos motivos de estar crescendo hoje. Eles não são tão dependentes de carinho como... Eles não são tão carentes de carinho como é um cão. Eles são mais independentes, eles conseguem ficar bem sozinhos. Não que não sinta falta do tutor, de forma alguma. Eles sentem. Mas eles conseguem conviver um dia inteiro sozinhos. Se tiver comida... tinha até uma professora que brincava comigo, falando assim que os gatos são nossos donos, não a gente é dono dos gatos, porque a casa é deles. Então você faz carinho nele quando você quer, quando ele quer, quando ele aceita. Então acaba que as pessoas confundem, quer tratar gato como trata cachorro. São totalmente diferentes. Eles pedem carinho. Na hora que eles estão afim, eles vão lá e agora me dão carinho. Senão, tudo bem. Senão estão na deles ali, só te observando, sabe? E tem uma parte legal, é que eles sentem questão de energia muito mais que cães. Eles... tem todo... Antes da parte dos egípcios naquela época, de considerar eles deuses naquela época lá. Mas isso vem desde lá. É bem interessante a história de felinos, assim, a domesticação deles. Que eu acho que até hoje eles não são domesticados. Porque eles são muito eles. Eles são muito eles. Mas é bem legal. Eu comecei a olhar com outros olhos para felinos. Isso é muito legal. A Miriam tá aqui com a gente pela live no Instagram. Ela fala assim: gato é bom para matar rato. Moro no interior, os ratos batem nos gatos. Cão é melhor que gato, independente do gosto. Quem não gosta de carinho? Aí depois ela fala do comentário do carinho. Quem não gosta de carinho? Gato é mala. Não. Gatos são independentes. Eles são mais independentes. É porque eles não são carentes. Isso eu acho que entra muito nos dias de hoje, né? Até que ponto a gente tá tão carente assim que depende daquilo, Com entendeu? certeza. Eu ia até fazer esse comentário, que você, depois da terapia, seja um gato. Independente, não precisa chorar por migalhas. Porque cachorro, você acaba, sei lá, de brigar com ele. Fala assim, vem cá. Ele já vem abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Gato não, eles emburram e ficam e te olham, te julgam. Na hora que eu melhorar, ou que eu te perdoar de uma certa forma, eu volto. Eles são muito eles, primeiro. E essa questão, muitas vezes, também do gato, não esse gato doméstico, mas o gato que volta pra casa, né? Assim, que vai... Que entra a questão da doença também, né? Sim. O gato que vai, mas ele volta. Sim. Mas aí tem essa questão dessa liberdade, né? De contato com outras coisas e trazer essa doença pra casa. Sim, aí também já entra outra coisa muito importante, que é a castração. Entendeu? Nossa, verdade. Reduzir um pouco. Porque geralmente eles saem pra... Porque gato, eles conseguem pular muro e tudo mais, e cachorro não tem. Flexibilidade. E eles vão atrás de parceiras, atrás de brigas, né? E quando a gente castra, porque castrar também é cuidado. Porque você tá evitando. E outra coisa que tá crescendo muito é gato em apartamento. Por questão de espaço também, eles não conseguem, não tem essa possibilidade de sair e trazer doenças e tudo mais. E até em casa mesmo. E é costume também. Eu conheço gatos que não saem de casa, moram em casa, mas aquele espaço ali tá bom pra ele não precisa desbravar outros lugares, sabe? Ir além, né? Não precisa ir além. São universos totalmente diferentes do que nós vivemos, né, Jordana? E é até interessante que dá pra gente perceber personalidades, o respeito do espaço do outro até no mundo animal. Né? Que existe mesmo isso. E eu acredito que deu pra gente abordar bastante aqui essa temática hoje. Nosso tempo já tá se esgotando.
né? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer aqui a presença Muito da obrigada. Juliana. Foi ótimo. É ótimo. Obrigada. Como eu falei, é um universo totalmente diferente, Diferente. mas o quanto é importante a gente também caminhar junto, né? Quanto agrega, né? Sim, porque é troca de conhecimento. Sim, então, com realmente, certeza. você trouxe muitas coisas que eu e Jordana, né, nem imaginaríamos, mas e que o pessoal também, né? Mas é muito importante. Nossa, E o quanto realmente, está relacionado com o nosso emocional. isso. É muito mesmo. E isso dá pra ver na clínica, sabe? Quando ele chega, pelo amor de Deus, salva ele, sabe? Então, assim, a gente vê O muito isso. desespero, O desespero é literalmente um ente da família. Porque hoje eles fazem parte da nossa família. Não adianta você falar assim, é um bichinho, sabe? Tipo, é meu bicho. Não, é meu filho. É meu filho. Eu chamo da minha filha. Eu falo, filha, vem cá. Até que ponto humanizar, né? Sim. Até Aí é que onde ponto. entra os questionamentos. E aí é o de equilíbrio, pensar. né? É o que equilíbrio. assim, ok, humanizar, mas em que aspectos e quais pontos, né? E aí você vai Qual o equilibrando. objetivo de Sim, qual o tudo isso? objetivo. Então, gente, obrigada pela presença de cada um aqui na live do Facebook. O Rodrigo, a Eleusa, a Thaís, Marilene, o Plínio e a Amanda, a Márcia, Marcilene, Caroline. Não vou falar o nome de todo mundo, não, gente. É muita gente. Aqui pelo Instagram também, Jaci, a Viviane que participou conosco, Lucimeire, a Mariana, a Miriam também que participou. Então, gente, muito obrigada. Mais uma vez, vamos ver a questão do som aqui na rádio, Sim. tá? Semana que vem, sexta-feira, 9 da noite, Isso. aqui no programa Cristão Saudável. Obrigada, Juliana, Muito pela obrigada participação. a vocês. Muito Foi obrigada. ótimo. Que bom. E que possa, né, ter uma outra oportunidade pra Na gente hora, poder só conversar marcar. mais. Está sempre aberto. Vocês encontram a Tainá através do Instagram. Sim, do Instagram é Psi Tainá Bento e no Facebook Psicóloga Tainá Bento. Exatamente, eu pelo Instagram Jordana Ribeiro Psi. Tá? Se vocês tiverem sugestões, ficaram com algumas dúvidas, podem mandar por inbox, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Certo, e então esperamos vocês na semana que vem com mais novidades. E é isso, então bom final de semana. Um beijo, Um beijo, pessoal. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.